Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradando, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a pois advogada nossa nesses vossos olhos misericordiosa nos envolvei. E depois deste desterro, mostrai, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria. Nasci na cidade de Tupaciguara, né? A minha mãe e meu pai não moravam lá. E aí eles moravam numa roça próxima, né? No Monte Alegre. Então minha mãe foi lá para dar à luz e voltou para essas terras do meu avô, né? E de lá eu fiquei até os 7 anos de idade, né? Quando fiz 7 anos de idade, meu pai deu uma louca lá e quis mudar para a cidade, invernizou os móveis todos, né? E vamos para a cidade. Viemos para Uberlândia, né? E no caminhão de mudança ficou uma fala e uma imagem que era assim, olha, quando o asfalto chegar a gente avisa, né? E eu não sabia que era asfalto, né? Mas o asfalto era a estrada que ligava Monte Alegre a Uberlândia, né? Então essa imagem do rural e do urbano, né, ficou marcado por essa primeira infância, né? Eu lembro de quando colocaram os bloquinhos de concreto no Tubalina, né? Que eram ruas de terra, e aí eles, na pavimentação, não era de asfalto, era de briquete, a gente chamava de briquete. Então, os bloquinhos de concreto. E aí eu me lembro da primeira vez que choveu, depois dessa pavimentação, e veio uma água. A gente brincava muito na lama quando chovia, né? Mas a primeira vez que eu vi aquela água tão clarinha, eu lembro de correr para todo mundo, os meninos da rua, que eu era dessas, né, de juntar a molecada da rua, e bater e falar, tem uma piscina. Então é isso, toda vez que chovia a gente via aquela água limpinha passando assim, diferente de quando as ruas eram de terra, né? Então eu acho que essa é uma das lembranças mais marcantes que eu tenho. E de uma avó também, que é a mãe do meu pai, bem, sabe, indígena, bem vinda do fundão lá do Mato Grosso. E ela era uma exímia contadora de histórias, assim. Então ela juntava os netos, os filhos dos vizinhos ali, e contava umas histórias, assim, que às vezes eu tento resgatar da minha memória, assim. Então acho que são duas lembranças aí da infância que são bem fortes, assim, pra mim, bem marcantes. A gente volta a conversar com os passarinhos. A gente presta atenção mais no mundo, sabe? Muito distante de tecnologia, sabe? Então, mais proporciona esse lugar de conversar com as plantas, ficar debaixo do pé de uma árvore, chegar no final de tarde, respirar um ar puro. É um lugar de identidade, é um lugar muito simples, sabe? Não é cheio de pompa. Nós não temos isso. Quando eu venho para a cidade, eu vejo as pompas. Então, o que eu tenho saudade? E que às vezes eu andando nesses lugares, o andar da gente brincando na terra, da gente brincando com a poeira, vem aquela chuva, a gente toma chuva e barro, sabe assim? Minha história marcante é esse lugar onde que eu possa cultivar, plantar, onde que eu possa ver, sentir o cheiro e o recomeço todos os dias do sol,
sabe? Se aquietar. Não tem preço. Percebo hoje que as pessoas estão buscando essa tranquilidade, né? Mas, então você vê, né? A zona rural lá do Juca não existe mais, né? Mais de 50 anos atrás. Mas todo mundo ainda quer, né? Ter um pouquinho daquela tranquilidade, daquela aguinha fresquinha, dessa paz que está faltando, né? Então foi em função um pouco dessa imagem, né, dessa ruralidade perdida, né, que em 2002 eu fui fazer uma visita com os amigos à Lagoa Formosa, na casa do poeta Juca da Angélica, né, que foi onde eu conheci ele e tive acesso à obra dele. Primeiramente ele falando, declamando, né, falando das poesias dele, né, e porque logo depois ia ser lançado por esse amigo nosso, Paulo Nunes, ia ser lançado o livro com as poesias dele. Então foi conhecendo ele, performatizando e conhecendo a palavra dele impressa, né, que eu me encantei com aquilo e fiquei, digamos, ruminando, né, como os animais da roça fazem, fiquei ruminando aquela obra durante 10, 12 anos, né. Vou contar a minha vida desde a infância querida, ou desde quando fui nascido. Papai eu não conheci, nesse mundo eu já sofri, mas tudo Deus é civil. Meu papai morreu tão moço, mas ninguém não fez esforço. Devo ser um homem sabido, pouca escola frequentei, quase que nem leio eu não sei, mas tudo Deus é civil. Trabalhei com meus irmãos, aqueles madrugadão ficava quase entanguido, punha a cana para moer, frio como um picolé, mas tudo Deus é civil. Trabalhei desde menino, sempre tive um bom destino, nunca fui homem perdido, para zelar da mãe querida, passei trabalho na vida, mas tudo Deus é civil. Fui crescendo bonitinho, procurando um bom caminho, para ser um bom indivíduo. Nunca fui gente tão pobre, mas passo farta do cobre, mas tudo Deus é civil. Sem ninguém me ensinar, eu aprendi a namorar, e era um moço querido, mas choro os sonhos de outrora, gente velha não namora, mas tudo Deus é civil. Em quantos bailes eu cantei, quantas moças eu namorei, quanto da vida eu gozei, recordo compadecido, saudade dos companheiros, maior força já morreram, mas tudo Deus é civil. Nas danças da nossa zona, cantava com a sanfona, aqueles versos escolhidos, as moças me rodeavam, umas riam, outras choravam, mas tudo Deus é civil. Fui um moço bonitão, cantador com violão, com aquele peito doído, agora tudo mudou, minha voz diferenciou, mas tudo Deus é servido, né? Eu fui um moço tranquilo, pegava 60 quilos, hoje eu já estou abatido, já tenho o rosto enrugado, os cabelos branqueados, mas tudo Deus é servido. Eu fui fui bom jogador de bola, quando enchia o pé na sola, o meu golo era aplaudido. Hoje eu minguei a carreira e de pendurei as chuteiras, mas tudo Deus é servido, né? Eu fui um grande roceiro nos serviços mais grosseiros, fui caboclo garantido, puxava uma ferramenta, como hoje a gente não aguenta, mas tudo Deus é servido. Corria suor nas frontes, sol não morria entre os montes, aqueles dias compridos, e eu no cabo da enxada limpando as frontes suadas, mas tudo Deus é servido. E eu fui dos melhores carreiros, até hoje eu sou vaqueiro, cedinho levanto encolhido, fui duro de sentir frio, hoje eu já sinto arrepio, mas tudo Deus é servido, né?
9 anos carreei com 10 boi que eu amancei, preto e dos mais entendidos. A velhice acompanhou, minha pretama acabou. Mas tudo Deus é servido. E nisso o tempo foi passando. Eu tinha 31 anos, sofri um golpe doído, perdi a mamãe querida. O maior golpe na vida, mas tudo Deus é servido. 2 anos morei sozinho, rodeado dos vizinhos. Eu nunca fui desvalido. Nossa casa, na certeza, era um ninho de tristeza. Mas tudo Deus é servido. Ali sozinho eu morava, mas esse lar eu achava mais triste que um gemido. E minha sobrinha me zelava, e assim me conformava, que tudo Deus é servido. E para consertar meus planos, casei com 33 anos, e nunca fui arrependido. De nós lá em casa eu tenho dó, ninguém tem vovô e vovó, mas tudo Deus é servido, né? E hoje, meu Deus, consolo com a filharada, minha mulher, minhas 3 cunhadas, um povo tão bem unido, mas eu recordo meus passados, oi meus cabelos manchados, mas tudo Deus é servido. E para esquecer faço esforço daquele tempo de moço, pagodeiro e divertido. Ah, meu tempo! Mocidade, mocidade, hoje só resta saudade, mas tudo Deus é servido. E aí, quando eu voltei, fui fazer um estágio em Barcelona e fiquei encantado lá com os pequenos teatros, né? E aí eu quis amarrar uma coisa na outra, né? Os pequenos teatros, a experiência com os pequenos teatros, a experiência com essa obra poética e magética do Juca D'Angélica, né? Então veio a ideia de retomar essa ruralidade, retomar a minha infância, retomar o Juca que existia em mim, né? E com isso convidei parceiros, né? Atores, gente de teatro para mergulhar nessa obra e encontrar ali, né? Encontrar essa poética, encontrar o Juca que estava no papel, mas também eram 2 vetores, era o Juca lá, mas também o Juca que estava em cada um. Eu fui reconhecendo muito da minha família, que é de origem rural, quando a gente começou a ver um pouco os vídeos, ver ele falando. Alguns termos eu não conhecia, outros termos eu já era familiarizado, assim, e tinha essa coisa de chamar os bois. Eu lembro muito que o meu avô fazia isso. E tem uma coisa que eu acho que o Juca, talvez o meu pai também tenha isso ainda, que é um olhar meio contemplativo para a vida, assim, uma pessoa que parece que não lembra, sabe, mas que contempla o tempo. Então isso eu achei muito interessante, assim, quando a gente começou a ter contato com o material e a dramaturgia, assim. Uma obra de quase 200 páginas, a gente conseguiu fazer uma peça usando 20%, tão rica ela é, né? A gente separou os poemas que são mais líricos, o Juca falando dele mesmo, né? E os poemas mais épicos, que narram sagas, narram viagens, narram peripécias, né? Histórias mentirosas, né? Então a gente separou esses tipos de poemas e começamos a trabalhar, a tentar colocar isso em cena, né? Ler e colocar isso em cena e teatralizar isso, né? Então a gente começou a trabalhar com poemas muito ricos, né? A caçada da onça, né? Campeonato de natação, né? E as histórias todas que ele conta, né? Dos festejos, dos ritos de folia de reis, né? Muito próprios desse meio, né? Desse meio do cerrado, né? Que ele é Alto Paranaíba, mas é Patos de Minas, Lagoa Formosa, Uberlândia, Tuitaba, tudo está nesse sul de Goiás, né? Tudo nesse contexto da obra dele, né? Foi uma identificação de um monte de coisas, das palavras, né? Desse lugar da poesia do campo.
de saber da lida, que é dura, mas aquele lugar de tratar com essa leveza que o Juca traz, dá uma beleza para esse lugar que você olha e fala, nossa, eu conheço um pouco desse universo, mas ele é tão apaixonante, ele é uma poesia do belo porque é do real, né? Uma poesia bela porque é de algo real e também por ser esse lugar que vai no senso comum ficando mais esquecido, né? Com a urbanização dos espaços e esse crescimento das cidades, né, das metrópoles, a gente vê, parece que cada vez menos esse lugar do campo, esse lugar da roça, esse lugar da fazenda, das pessoas que, né, e não é uma fazenda igual a gente vê hoje, né, monocultura e essa expansão, não, é um lugar da vida simples, da lida, do fazer. Então o trabalho vira poesia, sabe? Os ciclos da natureza viram poesia. Uma árvore rara vira poesia, né? Então, olha, e eu me identifico muito com esse lugar, né? Falou que é passarinho e árvore, eu já então, viajo para esse lugar. Então, isso dialoga muito assim para mim. São as coisas que mais me fazem carinho no meu coração dentro da poesia do Juca. Esse lugar que está se perdendo aí nesse novo mundo, né? E aí eu passei a entender que a obra dele é uma grande uma enciclopédia do Cerrado, do modo de vida, do vocabulário, uma enciclopédia dos ritos, dos festejos, da culinária, né, do ser homem do Cerrado, do ser mulher na roça, né? A obra dele me trazia tudo isso, né? Então era um reencontro com uma roça perdida, mas era também com um cerrado que estava se perdendo, né? Um cerrado que eu, ao percorrer o meu asfalto da infância, eu via mata, cerrado de todos os lados, né? De ambas as margens, né? E aí, quando a gente começa a fazer a obra dele, a gente percebe que esse cerrado estava na escrita dele, né? Esse cerrado, essa antropologia do cerrado, mas que o cerrado do nosso dia a dia, do nosso tempo, estava se perdendo, né? Se perdeu muito, se perdeu enquanto fauna, enquanto flora, e se perdeu também enquanto modo de vida, né? Porque o modo de vida do Juca, desse roceiro da subsistência, que vive na roça e ganha ali a sua subsistência, ele também está em extinção, né? Não é só a fauna, a flora, né? As árvores, os peixes, os rios, né? O modo de vida desse homem que habita ali, ele também está em extinção, né? Em virtude de quê? Em virtude das duas principais monoculturas da região, a cana e a soja. Hoje, você viajar o Triângulo, você vê o horizonte, né? O horizonte das plantações de soja e da cana-de-açúcar. Muitas usinas no Triângulo, né? De cana-de-açúcar para transformar em açúcar, em etanol principalmente, né? E muitas plantações de soja que são plantadas aqui são exportadas para alimentação e ração na China, né? Então, assim, a obra do Juca, colocar ela em cena, foi recuperar esse cerrado. E o público com quem a gente dialogou, né, era um público que também estava percebendo isso, mas talvez não falasse disso, né? A obra do Juca estabelecia esse diálogo, recuperava essa memória afetiva, né, de muita gente que viveu essa roça, né, que viveu esse Brasil dos anos 60, 70, né, que o Juca põe na obra dele. Eu vejo esse universo como algo genuíno, original, além de ser muito... Além de eu ter uma memória desse universo, uma memória pessoal, e ao mesmo tempo uma memória do espetáculo, dos textos, né, das histórias do Juca, com algo bem sentimental, bonito, poético, né? Eu tenho uma visão poética de tudo isso, tanto nessa minha vivência do meio rural, quanto da minha vivência
me aprofundando nesse universo da história do Juca pro espetáculo, né? Tanto de uma forma como outra, eu tenho essa visão poética desse universo, porque eu acho não é original, é genuíno mesmo do ser humano, né? É profundo e sai de forma... Tudo que é vivido ali, é colocado para fora, é de forma natural. Não é de forma armada, não é preparada, não tem a preocupação que ao longo da vida a gente vai tendo, né? Principalmente para quem, enfim, seguiu a carreira acadêmica, essa formalização de tudo, essa construção de regras para tudo, né? E ali você é mais livre, é um universo onde você dialoga com o que você acredita, com o que você sente, com o que você é naquele contexto. Sem medos, sem muitas caixinhas que a cidade, o meio urbano coloca na gente, né? Com a nossa construção aí profissional, escolar, etc., a gente é colocado muito em moldes, né? em caixinhas. Então, essa liberdade me encanta aí, nesse universo. E falando específico da linguagem, é uma coisa que me chama muita atenção, porque às vezes, na escolarização, né, a gente perde a consideração por essa linguagem regional, por achar ou por estereotipar que isso seja errado, ou que seja gramaticalmente ruim e que não deve ser usado, nem falado, nem respeitado. Muito pelo contrário, a linguagem só manifesta a essência do que aquelas pessoas têm para oferecer e como elas têm para se comunicar naquele momento. E aquilo ali é real, aquilo é sincero e aquilo é verdadeiro. Então aquilo ali é a língua portuguesa sendo dita, sendo escrita, é a verbalização da realidade daquelas pessoas, daquele contexto. Então não é errado, é sincero. É a linguagem sendo uma ferramenta de comunicação sincera. E isso a gente trouxe muito para o espetáculo, a gente trouxe esse respeito pela linguagem, essa consideração por essa linguagem do Juca, e a gente manteve isso tentando naturalizar isso, né? E mostrar que essa linguagem faz parte daquele contexto histórico dele, daquela cultura dele. Então, tanto como artista quanto como professor, eu respeito muito essa pluralidade, né, da linguagem. Ele não era um poeta da caneta e do papel, né? Era um poeta da memória. Tudo que ele criava era uma criação de memória, né? Ele era semi-analfabeto praticamente, fez a 3ª, 4ª série, né? Mas ele era um escritor de memória, né? Da tradição dos poetas orais, né? Então, e assim, a poesia dele era dinâmica, né? Ele declamava para você hoje, se você visitasse ele semana que vem, ele tinha toda aquela estrutura de novo, mas uma outra coisinha, né? Ele já alterava, ele já mudava, mas a estrutura permanecia, né? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar também do processo foi quando a gente teve a oportunidade de ir na casa do Juca, lá na fazenda. A quantidade de história, assim, sabe, que tinha naquele lugar, que era um lugar onde ele viveu e escreveu a vida dele. Então, quando você tem essa oportunidade de olhar, né, é como se fosse um monóculo, né? Então, aquela sensação de olhar por uma janelinha, tudo que é aquela fotografia, né? Então, vamos pensar essa poesia como um lugar que a mente fotografasse e te desse esse lugar e algumas ideias ali preservadas sobre a casa, né? Sobre as matas que ele observava para falar sobre elas. Então aquilo ali me deu uma nostalgia tão grande, assim, mesmo sem conhecer, né, desse lugar, e porque ele descrevia isso com muito detalhe. E me deu um certo nozinho, assim, também, porque a gente sabia também que aquilo ali estava se perdendo, né? Essa velocidade com que as coisas se transformam, você fala, nossa, isso é tão bonito, né? E que bom que a gente, enquanto artista, teve a oportunidade de manter essa memória em algum lugar.
Porque quem se conecta a esse lugar da roça, quem viveu, quem já ouviu alguém mencionar, esse lugar não vai morrer. Porque ele está dentro dessas memórias, está dentro desse registro, está dentro desse lugar que a gente compartilha nesse momento, né? De registrar isso e deixar aí para posterioridade. Pra vocês que tá chegando agora, cá pras bandas do Capoeirão, é na Fazenda Matabu que nós faz essa contação. Cá pros lados de Lagoa Formosa, para contar em verso e prosa a história desse peão. A obra do Juca é uma obra polifônica. Ela tem o Juca, tem vários Jucas ali, tem várias vozes, né? Então é uma obra polifônica. Então a gente descobriu essas muitas vozes e com isso chegamos aos vários Jucas. Então a gente tem na peça o Juca menino, que está na poesia dele, tem o Juca carreiro, que carreou bois, né? O Juca boiadeiro, o Juca cantador, né? Ele tinha uma sanfoninha de 8 baixos, né? Que ele cantava nas festas, né? O Juca namorador, né? O Juca esposo, o Juca pai, né? Então a gente foi achando na poesia dele essas várias vozes, né? E chegamos a essa ideia da polifonia na obra dele, tá? Olha, foi um universo interessante, porque a gente fazia vários personagens durante o espetáculo, masculinos e femininos, embora todos fossem rurais, cada um tinha sua peculiaridade, vertentes muito diferentes, e eu, apesar de ser mulher, de ter tido uma outra formação totalmente diferente, ter vindo de um outro estado, né? Eu consegui, acho que com o apoio dos colegas e as pesquisas que a gente foi desdobrando no processo, trazer pelo menos os principais elementos de cada personagem, porque eu fiz o Juca menino na infância, na adolescência já paquerando a Maria do armazém, um dos amigos dele, né, no duelo dos cantadores em Goiás, fazia outros personagens que pudessem ter um caráter mais abstrato durante as narrativas, e também a Hilda, que era uma das pretendentes, assim, que ele corria atrás, mas antigamente era o bilhetinho, aquela paquera inocente, né? Enfim, já era uma paquera assim que ela era mais saída, eu acho que para a época, né, também a questão da Hilda, que foi interessante para contrapor com a questão masculina da época também, né? E trabalhar o masculino infantil, ele adolescente, outros personagens da narrativa também masculinos, o boi, quando a gente simula montar um carro de boi, aquela coisa forte, rústica, né? Masculina, bruta, do boi da roça, da sobrevivência, que traz à tona o sentido do que é muito da obra do Juca da Angélica, e depois a Hilda, que era toda feminina e paquerava o Juca ali, livre, leve e solta, né? Ixi, eu fiz muitos personagens. Eu fazia um papagaio, fiz boi, fiz o Juca poeta, eu fiz o Juca carreiro, e a gente ia trocando, né, esses personagens ao longo da peça. Eu fazia o Juca saudoso, né, na peça. Então, assim, é tudo emoção, né? Poesia, né? Então, desculpa, mas é porque eu vou lembrar da minha mãe de novo. E o Juca fala dos bois dele, que ele nunca vai ter mais aquela vida, que a vida dele acabou, né? Ele não tem mais o boi, ele não tem mais a Nieta, que é a esposa dele. Então ele ficou sozinho. Então ele tem uma poesia dele que é bem triste, que ele fala assim: imaginei a minha vida, comecei a recordar, passei de triste a chorar, por não ter mais esperança, não alcançarei mais nunca meus tempos bons que lá foi, que eu era um carreiro de boi. Eu guardo tudo em lembrança,
Então aí vai continuando, sabe? E é isso, eu lembrava, para eu atingir vários momentos da peça, desse sentimento saudoso, eu recordava de coisas tristes, né? E uma das coisas mais tristes que tem na minha vida foi quando minha mãe foi embora. Então, para dimensionar aquela situação que o Juca vivia, a gente busca, né, em nós artistas, assim, para tentar, né, colocar aquelas tristezas dele. Aí eu sempre buscava isso. Mas assim, mesmo assim, às vezes nem precisava tanto buscar. Porque se você for ver o plano do Juca é triste, né? Tem coisas tristes que eu tinha que decorar. Mas não tinha como você não ligar com você. Não tinha como. Então, sempre volta. Um momento que marca muito o final da fase do espetáculo, que fala da infância dele num contraponto com o Juca saudoso, né, já idoso, quando ele se despede, né, que vai para a segunda fase do espetáculo. É um momento que o Juca, bem menino, em contraponto com esse Juca idoso, saudoso, ele se lembra de quando ele era muito criancinha, que ele não conheceu o pai e a mãe passou muita dificuldade para criar ele e os irmãos ajudaram na criação dele. Então acho que ele falava, talvez, se eu me lembro mais ou menos assim, mamãe já era viúva, papai não conhecia. Meus irmãos com paciência ajudavam a me criar. Encarando por aí, precisava trabalhar. Alguma coisa mais ou menos desse tipo. Mas é uma coisa que marca muito se a gente trazer essa questão da infância do Juca até para os dias de hoje, ainda nos meios rurais. E também para a realidade do nosso país. A dificuldade das pessoas da terra que trabalham para sustentar a riqueza, né, da sociedade, do nosso país, do município, enfim. Nós estamos em Uberlândia, um município que tem muito predomínio rural ainda, e que, apesar de ter se passado aí um século, parece que isso ainda é marcante na vida da maioria das pessoas da roça. A dificuldade, mas aquela fé e a esperança que não se perde, e passar para as próximas gerações a poesia daquilo que eles trazem como a força da vida, a esperança que eles têm. Quando a chuva bate forte e a gente não sabe onde está o filho da gente, e a Dona Angélica recorre, posso falar assim, ao seu lenço e a oração, escutando a chuva, pedindo a Deus abençoar o Juca onde que ele estivesse. Medo dos raios, ao qual ela tinha medo dos raios, que o Juca estava no campo. E aí ela recorre a essa oração profundamente para abençoar seu filho de longe. E eu tenho certeza que ele escutou o que está nas palavras dele. Esse momento é um momento muito de mãe, de proteção, de um lugar que ela me ensinou a olhar. A parte mais emocionante é quando contam pro seu Juca que a mãe dele faleceu.
E aí é lindo, assim, porque eles cantam uma música, que é Acabei com os meus bois pretos. Os meus bois pretos. É a parte que eu mais gosto. Eu sempre me recordo. E eu ficava escondido aqui na coxia ali atrás, sempre nessa parte. Eu dava um jeito de ver. Porque não só pela história, mas pela emoção que os atores passavam. Sabe? Por tudo que o seu Juca representou, mas eu gostava também de participar. É a primeira peça que eu trabalhei que eu tinha vontade de estar fora dos bastidores e estar junto com o elenco. Parecia que eu queria compartilhar, sabe? Daquele momento, tipo, abraçar, estamos juntos. Porque eu sei que eles também ficavam muito emocionados. Era um momento assim que todo mundo... é difícil, tão difícil falar, porque vai voltando assim as imagens, e como é um assunto referente à mãe, eu também tenho uma mãe que tem problema de saúde, então assim, é difícil assim, de descrever esse momento, mas o que eu mais gostava era isso. Tinha uma cena que eu acho que ela é muito bonita, que era uma cena que a Luciene fazia a santa atrás, e eu falava uma poesia, alguma coisa assim. Tinha um fundo religioso muito interessante, né? E eu acho que quando a gente apresentava, essa cena era uma cena que mexia com as pessoas, assim. Principalmente por isso, assim, pela essa relação com a fé, né? Essa relação direta assim, com o divino. E eu acho que essa cena é a cena que mais me impactava fazendo assim. Que os atores se reúnem aqui nesse ponto central com as lanterninhas brancas, né? E tem uma Ave Maria de Gounod, que eu acho que a Luciene canta atrás, né? Que é assim, eu tenho uma coisa com o teatro que é uma coisa do sagrado, sabe? Eu tenho uma coisa de divindade, né, com o teatro, né? Quando eu fiz Grande Otelo, lá no Espaço Veredas, o badalo da igreja, às 8 da noite, entrava dentro da peça todo dia, né? Isso ficou muito forte comigo, né? Tinha uma relação com o sagrado interessante. E acho que nessa peça do Juca, esse momento, né, foi isso, a questão não da religião, mas do sagrado, né, do teatro como um rito de sacralização. Acho que essa cena, né, é quase que uma oração, né, quase que uma oração ao teatro, né, ao rito teatral. Essa cena dos atores, né, a declamação dessa poesia, que me fugiu o nome agora, e esse canto que vai surgindo, vai crescendo, né, é o que mais me emocionou na peça, que me toca a minha memória até hoje. Tem uma coisa muito bonita, assim, que é pra mim, e eu gosto muito de fazer esse momento, que é da aparição da santa. E esse momento, ele vem de uma cena e tal, e a história da chuva e vai, e de repente, né, ali. E aí o que acontece? Esse lugar da fé, ela é distante para muitas pessoas, né? E o meu nome, por incrível que pareça, é Luciene Aparecida. E eu sempre tive uma questão sobre esse segundo nome, né? Eu falava, mas por quê, né? E quando você olha esse lugar da fé, né? É comum, né? Os movimentos, a Folia de Reis, ela é desse lugar, né? A Congada, ela é desse lugar, né? Do sincretismo. A Congada, ela tem mais dessa relação com o sincretismo e tudo mais, mas quando você olha esse lugar da fé, que dá esse momento de respiro, isso me conectou com esse momento da peça, por mais que não fosse ligado à minha religião e tal,
Mas é um momento que eu gostava muito de fazer, assim, né? É uma cena que, para mim, ela tinha um lugar onírico, né? Porque era ali, no fundo, uma Ave Maria cantando, né? E é só um solfejo, não é a letra da música, então é só a melodia da música. E aí isso se envolve com um momento de uma narrativa que acontece embaixo. Então essa cena em 2 planos. Então acho que essa cena, para mim, ela tem um lugarzinho, assim, de certa forma de me fazer pensar sobre esse lugar da fé, né? De muita coisa que você fala, poxa, não é o que eu professo, mas olha que bacana quando a gente pensa nesse lugar do socorro, né? Nesse lugar do que vem acudir e tudo mais. Então acho que tem uma leveza ali, né? Nesse momento, assim, que é singelo. Por outro lado, ele é um momento singelo, né? Uma cena com 2 planos, mas tem uma leveza, assim, para mim, um momento leve. Tinham várias cenas que me emocionavam bastante, mas eu lembro de uma cena que me emocionava muito, que era uma cena onde a gente tentava retratar a morte dos bois do Juca, que os bois, né, do Juca, da fazenda dele, os bois que ele usava para trabalhar, para cuidar ali, todos tinham nomes, então todos eram tratados assim com apego, com carinho e com um respeito ali, né, com o animal, de forma muito bonita. E aí, alguns poemas que a gente estudou no processo ali de construção do espetáculo, que ele falava dos bois, o nome de todos, os nomes de todos, e ao mesmo tempo esse respeito que ele tinha com cada um era muito bonito. E tinha uma cena no espetáculo que a gente cantava e tinha uma movimentação na cena e a gente resgatava essa dor do Juca de ver os bois partindo, os bois morrendo, e aquilo ali me emocionava muito, assim. Era uma cena que a gente vinha com um toco até a frente, perto do público, e cantando essa música, falando que acabei com meus bois pretos, o velho carro encostei, acho que não sei se a letra é exatamente essa, mas a gente cantava isso e trazia o toco ali para frente, então era quase uma entrega daqueles bois que se foram. E isso eu acho forte, eu acho respeitoso, eu acho bonito, eu acho da parte dele, né? Eu acho forte, eu acho sentimental, enfim. Então eu lembro como se fosse hoje, quase todas as sessões de espetáculos, essa cena me emocionava muito. Acabei com meus boi preto, né? Que lembra o meu avô, né? Meu avô também tinha um carro de boi e os bois dele não eram todos pretos, não. Do Juca, o Juca fez questão de comprar 10 boi pretos, né? E aí ele tem poemas que ele conta as sagas, né? Subindo o morro, descendo o morro, encalhando, mas o boi preto puxava o carro, né? Cheio de milho, né? Ele puxava, né? Então esse poema meus 10 boi preto, né, me traz essa imagem do meu avô, né, porque eu andei de carro de boi com ele quando eu tinha 6, 7 anos, né. Então acabei com meus boi preto, é uma memória bem forte, né, que quando eu li esse poema, né, ele me capturou essa memória afetiva. Mas eu acho que é uma das passagens mais belas que mostra a força da obra do Juca, da questão da roça, da tradição do carro de boi e da união que aquela gente tinha, né, para manter a força deles mesmo, não só da terra, da roça, da sobrevivência, mas a preservação das tradições e também eu acho que tradições que, através das obras literárias e artísticas, não devem ser perdidas. A gente tem que lembrar de onde a gente veio.
o auge do espetáculo foi apresentar realmente Lagoa Formosa, assim, porque aquela cidade conhecia o Juca de uma forma que eu não conhecia, mesmo já tendo feito a peça tantas vezes, assim. E foi muito forte ver que as pessoas conheciam aqueles causos, assim, que a gente falava, conhecia aquele modo de se expressar, aquele modo de sentar, aquele modo de pensar, de tudo, assim, era familiar para todo mundo, né? E então a gente percebia que as pessoas estavam emocionadas, assim, de uma personalidade da cidade ter se tornado uma referência, e foi emocionante também para a gente estar naquele lugar e ver as pessoas tão entregues. Foi assim, foi mágico, porque eu já estava acostumado com a peça aqui, né, igual estou te falando. Eu gostei muito dessa questão, desse universo rural, através da peça. Me deu vontade de voltar na infância e aproveitar aquilo que eu não aproveitei, aquilo que eu não fiz, que era ir para o galinheiro, que era subir nas árvores, sabe? Eu tinha tudo nas minhas mãos e não aproveitei aquele momento. Então, quando eu vi a peça, eu falava, meu Deus, por que eu não aproveitei? Agora minha avó não está mais presente, mas eu gostaria muito que ela estivesse para eu aproveitar, porque eu lembrava daquilo que eu vivi, mas não aproveitei, sabe? E me dava uma saudade muito grande. Então, eu já tinha a experiência, já tinha trabalhado com a questão do Juca aqui. Quando eu fui para Lagoa Formosa, que eu cheguei lá, foi ainda maior, transcendeu o que eu vivia trabalhando na peça aqui. Porque eu me deparei com uma cidade que vive a poesia, respira a poesia. Eu praticamente entrei num livro de poesia, porque quando eu cheguei, as pessoas não recitavam só os versos do Seu Juca. Era Manuel de Barros, Casimiro de Abreu, sabe? Então foi muito gostoso, foi muito bonito isso. Eu passar alguns dias lá, em Lagoa Formosa, vivendo isso. As pessoas chegando e recitando trechos, versos de poemas. Então conviver com isso foi bem bacana, foi bem legal. Fiquei muito à vontade, assim, porque o pessoal de lá me acolheu muito bem. Mas aconteceu um fato assim diferente que eu não contava, porque a peça foi marcada com bastante antecedência, as apresentações. E tinha um feriado prolongado. Eu não me lembro se era um feriado, se era aniversário da cidade ou da padroeira, era alguma coisa nesse sentido. E as pessoas têm o hábito, quando tem um feriado prolongado, têm o hábito de saírem da cidade. E eu, meu Deus, ninguém vai assistir a peça agora. Então, assim, eles já sabiam que ia ter a peça, mas a maioria das pessoas ia viajar. E eu falei, eu preciso intensificar, então, a divulgação, né? Aí eu fui nas 3 rádios, lá, eu dei as entrevistas. Eu fui em todas as escolas particulares, municipais, estaduais. O município abriu as portas para que eu pudesse visitar todas as salas. Fui divulgando. Eu fui parar numa procissão, sabe? Eu vi a igreja cheia, então o pessoal estava lá, Ave Maria, tem uma peça sábado, Pai Nosso, tem uma peça sábado, eu entregando os folhetos da peça, porque eu fiquei com muito medo da cidade ficar vazia, mesmo as pessoas sabendo, né, que era uma peça sobre o Seu Juca, filho ilustre, mas sempre me falava, olha, eu quero ver a peça, mas eu vou viajar esse final de semana, por causa do feriado. Então eu fiquei muito preocupado, eu não podia passar isso para o pessoal que estava aqui, para a equipe que estava aqui, que é o elenco, né, e o Luiz, assim, eu falei, vou intensificar e sair pregando cartazes. E no dia das apresentações, foram 2 apresentações no mesmo dia, essas pessoas foram chegando e eu falava, gente, mas aquela pessoa falou que ia viajar. Então, eles chegavam em mim e falavam assim, obrigado pelo convite, porque deixamos de viajar para assistir a peça. E eu fiquei mais aliviado, eu fiquei feliz. E no final, todos vinham me abraçar. Sabe? Olha, obrigado mesmo, valeu a pena, viagem a gente faz em qualquer momento, mas isso que a gente viveu aqui agora, vivenciar isso é único, então obrigado pelo convite, valeu a pena a gente não ter viajado, isso é uma coisa que eu não vou esquecer, sabe? Esses abraços, essa gratidão, esses olhos marejados, sabe? Jamais eu vou esquecer, foi bem emocionante.
o exercício dessa peça, eu acho que é um dos melhores trabalhos que eu tenho, que eu já fiz, sabe? É me trazer para esse lugar, sabe? Não tem outro, não tem como eu te falar. Junto com os meninos que nos aproximávamos, todos eles, mesmo aqueles que não estavam, a gente tinha a mesma história. Então tornamos uma família e ficamos por um bom tempo. Inclusive agregamos mais familiares. Então assim, eu acho que é uma peça muito família. Agradeço muito Juca por isso, sabe? Por eu escutar, ver nas linhas de um livro aquilo que também fazia parte da minha história, sabe? Então isso para mim é único. Só gratidão. Eu acho que hoje, principalmente pelas questões climáticas, eu volto a olhar para essa pessoa do campo, nesse homem do campo, essa mulher do campo, com outro olhar, assim, de um olhar de uma pessoa que pode ser um aliado nessas questões, porque o Juca tinha uma paixão muito grande pela natureza e por aquele momento, por aquele lugar, né? E ele fala várias vezes sobre isso. E a mesma coisa quando eu volto na minha infância e me vejo brincando assim de forma livre, no meio de um monte de árvore, no meio de terra, na beira do rio, assim, eu falo, nossa, eu percebo como as coisas mudaram, né? E quando eu falo que essa pessoa do campo pode ser olhada, eu estou pensando nisso mesmo, assim, dessas pequenas comunidades que estão ali e que eu acho que tem até uma consciência maior sobre a necessidade também de olhar para as questões assim, ambientais. Tem uma coisa que eu acho que me chama muito atenção e que eu sou muito grato por ter feito o espetáculo e por ter conhecido o universo do Juca um pouco, através dos poemas dele, através das visitas que a gente fez, né, na casa, conhecer as pessoas, apresentar o espetáculo na cidade dele, ver familiares, amigos, pessoas que conheciam e que não conheciam, mas que ouviram falar do Juca, vendo o espetáculo ali. Aquilo tudo foi muito precioso. E uma das coisas que eu acho mais bonita assim, do espetáculo, e que eu acredito mesmo que foi que faz parte da minha entrega e que eu acredito naquilo que eu fiz, foi exatamente falar sobre um artista, um poeta nato, que criou através da sua vivência, da sua história de vida e do que ele tinha para poder oferecer ali, através dos elementos artísticos dele, das ferramentas que ele tinha, das condições que ele tinha, do contexto que ele vivia, e ele produzia, ele criava. Então, isso é muito forte, isso é muito bonito. Então, a essência do universo do Juca e do que ele deixou produzido, né? E que a gente, de alguma forma, com o espetáculo também trouxe o nosso diálogo com esse universo para o espetáculo e dialogou e compartilhou essa história com mais gente, né? Que o espetáculo foi mais uma ferramenta para poder falar desse universo do Juca, assim como os textos dele já fizeram isso através dos livros, assim como músicos já fizeram músicas aí sobre os poemas dele. Então, espalhar, eu acho que esse universo do Juca me encanta. Ixi. Acho que é isso. Mas ele morreu com 98 anos, né? Ele tinha uma coisa, de muitos poemas dele, tinha assim, para tudo Deus a servir, né? Nossa, deu isso, aquilo, deu errado isso, morreu o animal, o raio caiu, o boi morreu, a vaca... Mas para tudo Deus é servido. A coisa podia estar terrível, né? Mas para tudo Deus é servido. Que é bem típico do roceiro, né? Que pode estar na M, né? Que ele, para tudo Deus é servido. Acabei com meus boi preto, o carro velho encostei.
Não lembro sem ter saudade dos tempos que carreei. Me recordo pesaroso dos meus dias aventuroso e do meus preto famoso, com que tanto eu já sonhei. E olha o carro na varanda, olha as cangas no chalé. Lembro de subir o morro do divino do Zezé. De massinho tocando, nossa pretama puxando, e o carro velho cantando, cheio de mim do Sumaré. Esse dia que eu recordo era me pro Zé Messias, com 8 sacos de cinza jogado em cima da pia. Chulico, meu candeeiro, que contente prazenteiro, me cobrava em cruzeiro 1.500 por dia. Tocando, nossa pretama puxando, e o carro velho cantando, cheio de mim do Sumaré. Esse dia que eu recordo era me pro Zé Messias, com 8 sacos de cinza jogado em cima da pia. Chulico, meu candeeiro, contente prazenteiro, me cobrava em cruzeiro 1.500 por dia. Vi morrer o paredão, com tiro de carabina, mataram o camarão, que não quis descer solto no morro do Ribeirão. Abreviou mais a morte com menos judiação.